Amor tem preço? Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas, felizes e infelizes. E eu tô aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. E nesse vídeo eu vou falar dos lucros e dos prejuízos que você pode ter no amor. Eu quero contar para você como foi uma relação com um dos meus maridos. Eu conheci esse homem quando eu estava na faculdade de odontologia. Ele era professor na faculdade de farmácia que funcionava no mesmo prédio, no campus universitário. Tinha rolado um caso de leve durante a faculdade, mas não virou nada. Eu acabei me formando, conhecendo outra pessoa, me apaixonei, acabei me casando e tendo meus 2 primeiros filhos. Quando eu me separei, no auge da frustração pelo fracasso da relação, a carência e o desespero para entrar logo, em outra relação, para ver se dava certo, pelo amor de Deus. Então, tudo isso estava me fazendo sofrer demais. Eu estava naquela de querer outro amor para tirar a dor desse. Eu não queria nem saber de esperar para ficar bem, para resolver melhor as coisas dentro de mim. Eu queria era um relacionamento com uma pessoa que me salvasse da infelicidade que eu estava sentindo. Um dia eu estava procurando o número do telefone de um depósito de material de construção na lista telefônica, Eu precisava pedir uns materiais. Sim, era a lista telefônica ainda na época, que a gente procurava telefone, era só lá. E eu vi o nome daquele professor. Aí eu pensei assim, nossa, aquele cara, será que ele tá sozinho? Será que ele casou? Aí eu não resisti à tentação de ligar para ele. E enquanto o telefone chamava, eu pensei assim, vixe, mas e se ele tá casado, Como é que eu faço para saber sem passar aí vergonha, passar um vexame aí, Só que enquanto eu pensava, isso foi tudo muito rápido. Ele atendeu. Aí eu em pânico falei assim, alô, você casou? Ele respondeu, não, quem é? E assim começou a história. E foram jantares maravilhosos, vinhos perfeitos e tal. Ele cozinha muito bem e entende de vinhos e de tudo que diz respeito a paladares refinadíssimos e tal. E eu tratava de aprender tudo, principalmente sobre a cozinha italiana genuína, bem diferente da que eu conhecia. Mesmo eu sendo descendente de italianos, era outra região a dele. Eu aprendi sobre os sabores e requintes de várias regiões da Itália. Apaixonada, eu ia tentando fazer de tudo para conquistar aquele homem que me encantava tanto. Ele estava super resistente a ter um relacionamento estável, ele era solteiro, livre, leve e solto. E demorou para os encontros entre a gente irem ficando mais constantes e para a coisa ir se configurando como um namoro mesmo, E mesmo depois de se tornar um namoro, ele me apresentava para as pessoas das relações dele como uma amiga. Nessa época eu havia já deixado de ser dentista. Eu me formei, trabalhei e já tinha deixado. Eu tinha me tornado cabeleireira. E ele tinha muita dificuldade de aceitar isso, ele tinha muito preconceito. E quando as pessoas das relações dele perguntavam o que eu fazia, ele floreava, desviava para tentar não dizer que eu era cabeleireira. Ele tinha vergonha. Ele estava super envolvido com um trabalho de pesquisa que ele estava desenvolvendo com um professor italiano. Ele no Brasil, o outro professor lá. E ele ia ter que ir para a Itália e ficar lá por quase um ano por conta desse trabalho de pesquisa. Nossa, entrei em desespero. Ele tinha que finalizar muitos textos do tal trabalho em português e em italiano. E eu tratei de aprender gramática italiana em tempo recorde, só para ajudar nisso.
e para me fazer necessária para ele. E ele foi para a Itália. Eu, claro, dei um jeito de ir para lá, para ficar com ele por umas 3 semanas. Fui 3 vezes, para tentar evitar que os laços entre a gente se desfizessem, né? Mas ele continuava reticente, mesmo assim, sobre a gente ficar juntos de vez. Só quando ele voltou da Itália, depois de 1 ano, foi que ele resolveu morar comigo. Mas ele já começou a me fazer passar por constrangimentos, do tipo paquerar e ficar cantando outras mulheres, né, na cara dura ali durante uma festa. A gente ia em várias, muitas. Ele começou a me atacar, parecia que ele sentia ódio de mim por me amar. Ele se sentia preso, né, a mim. Ele começou a me diminuir, a me agredir, começou a evitar até ter relações sexuais comigo para me machucar, dizendo que não sentia tesão com uma cabeleireira. Quando eu estava pronta para sair com ele, ele fazia questão de dizer que eu estava horrorosa, que aquela roupa deixava as minhas pernas mais curtas ainda, que eu era muito sem noção. E eu ganhava mais do que ele nessa época, e isso deixava ele possesso. Eu arcava com as despesas da casa. E o salário dele, ele gastava tudo com ingredientes caríssimos de pratos que ele preparava para jantares, né, para convidados. Eram jantares e jantares. E eu sofria e aguentava. Eu não fazia ideia de que não havia necessidade nenhuma de eu me submeter a tudo aquilo. Como ele dizia que era infértil, que o irmão e os primos dele não podiam ter filhos, também que eles tiveram que adotar crianças, né, para formarem as famílias que eles queriam, eu e ele então não tomamos nenhuma precaução para evitar a gravidez. Só que eu engravidei. Ou seja, ele era fértil sim, pensando que fosse infértil. Eu enfrentei as desconfianças, inclusive da minha sogra, sobre o filho ser dele ou não, né? Eu comi o pão que o diabo amassou naquela gravidez. Ele me acordava durante a noite para me agredir verbalmente, inconformado por ser uma pessoa que ele achava tão pouco para ele ser justamente a pessoa que estava realizando um sonho dele de ser pai, né? Ele sentia mais ódio de mim ainda, por eu estar grávida do filho dele. Tinha noites que eu, com o maior barrigão, saía no meio da madrugada e ficava andando em uma praça que tinha perto da nossa casa. Eu andava naquela praça chorando, foi muito difícil. O meu filho nasceu e quando eu voltei da maternidade, ele ameaçou levar o meu filho embora para a Itália, enquanto eu dormia. E eu passei a noite sentada na porta do quarto, na primeira noite pós-parto, né? Com medo dele cumprir a promessa. Ele pegava o bebê no colo e não me deixava segurar o bebê, só quando eu tinha que mamar. Era como se ele fosse dono do bebê, sozinho. Foi muito louco isso aí. Depois de uma semana do bebê nascido, ele caiu em si sobre o que ele estava fazendo comigo, né, em pleno pós-parto, e deu uma acalmada. Talvez ele tenha se acostumado a sentir a felicidade de ser pai, né, que ele nem estava sabendo lidar com aquela felicidade. Depois de 45 dias, eu engravidei de novo. E como eu já estava percebendo que estava sendo abusada psicologicamente e estava exausta de tudo aquilo, eu disse para ele, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu falei, olha, eu não vou viver mais uma gravidez sendo torturada daquele jeito. Então, já me diz aqui e agora se vai ser igual ou se vai ser normal, porque aí eu já vou embora. Eu já me separo de você para viver a minha gravidez em paz. Ele, acho que ficou assustado, né, com a minha firmeza, porque eu já estava mais consciente do que estava acontecendo, né?
Aí ele se comportou totalmente diferente da gravidez anterior, ele ficou mais calmo, tranquilo, não me torturou. Aí o bebê nasceu em um ambiente menos maluco, né, dessa vez. Mas eu já estava magoada demais. E sim, ele continuava me diminuindo e me fazendo acreditar que eu era horrível, em todos os sentidos. Eu fiquei até doente. Ele continuava fazendo palhaçada nas festas refinadas, né, que a gente ia, armava brigas horríveis e eu muitas vezes fiquei sem condições de trabalhar, eu tinha que desmarcar cliente, estava sempre com a cara inchada, de tanto chorar. Ele não conseguia deixar a gente ficar em paz. Eu não entendo muito porquê, né? Razões dele. Não dava para entender. E ele dizia assim, a sua saúde é irritante. Ele não se conformava de eu ser uma pessoa que nunca ficava doente, ele se incomodava com isso, era incrível. Ele só comprava os patês franceses, os queijos caríssimos, as lagostas, para seduzir os amigos e colegas da faculdade, né? Ele era muito sedutor. As pessoas ficavam hipnotizadas por ele. Mas então eu decidi me separar. Aí, se eu achava que eu estava vivendo um inferno, depois de separada foi que eu vi o que era inferno mesmo. Ele não me deixava dormir, ele ligava, ele fazia a minha caveira para as crianças, para os amigos, para as pessoas do meu convívio, para as duas famílias. Ele convidava os meus familiares para jantar com ele e junto com as crianças para ficar falando mal de mim. Ele falava mal de mim para clientes meus, clientes minhas, pessoas que nem tinham nada a ver com ele. Ele fez um inferno na minha vida. Ele me ligava para dizer a mãe horrível que eu era. Ele pegava as crianças no fim de semana, me deixava horas esperando elas chegarem, né? Horas depois dos horários combinados. Eu entrei em uma depressão profunda. E em um fim de semana que ele estava com as crianças, ele me ligou na hora que ele deveria trazer as crianças de volta para casa, né? E disse assim, eu não vou levar eles de volta. Estou partindo para a Itália com eles. Você nunca mais vai ver os seus filhos. Eu dei um berro com ele no telefone nesse dia, que na hora eu fiquei afônica imediatamente. Era mentira, né? Ele acabou trazendo as crianças algumas horas depois. Só que o meu sofrimento foi atroz. Eu continuei sem voz e eu fiquei muito doente depois disso. Tinha afetado minha tireoide. Tudo aquilo tinha feito eu desenvolver um problema de tireoide que nem tem cura, chamado mal de Hashimoto. Então eu engordei 26 quilos em 2 meses e em seguida vieram vários outros problemas, gastrite nervosa, úlcera nervosa, hernia de hiato, enxaqueca. Eu que só tomava remédio para cólica menstrual, de repente eu tinha um mar de remédios no meu criado mudo, né? Era para tireoide, era para estômago, era para intestino, para depressão, para dormir, para acordar. Olha, foi um horror aquela fase na minha vida. E foi um inferno de anos e anos, né? Até eu melhorar, demorei anos para me livrar dos remédios de depressão e remédio para dormir também. Nessa época eu fiquei de mal com Deus e com o universo. Eu não entendia como que a vida podia ser tão injusta. Como eu podia permitir que eu sofresse tanto, porque eu me dedicava, eu fazia de tudo para dar certo. Eu me desdobrava, trabalhava feito uma doida, agradava feito doida, me arrastava, me levantava dos tombos com cara de paisagem, porque era assim que ele queria a minha cara. Então vejam, nesse pedaço da minha vida, que eu usei como exemplo, quanta coisa está envolvida em uma história amorosa, né? Vejam o quanto uma relação altera e mexe com as nossas emoções, com o nosso estado psicológico, com o nosso estado físico, com a nossa vida profissional, com a nossa vida financeira, né? Com a nossa vida espiritual, pessoal. Sim, amor tem preço. E qual foi o preço desse amor?
Quais foram os lucros e os prejuízos? Aqui nesse exemplo que eu dei, os lucros foram, na realização pessoal, por exemplo, 2 filhos maravilhosos e amados. Foi também o conhecimento profundo da língua italiana e o aprendizado sobre a culinária italiana genuína. O crescimento cultural, né, de ter conhecido lugares maravilhosos nas viagens à Itália e ter convivido com italianos do interior, ali do Abruzzo, com os costumes, as histórias, as vinícolas, as adegas subterrâneas com presuntos crus pendurados, as conservas de tomate, de ervilha, de cereja nas prateleiras, os vinhos caseiros maravilhosos, os salames feitos por eles mesmos, pelos donos das casas, né? Ter conhecido e convivido com a mãe dele, por exemplo, uma italianona porreta que me ensinou tanto, apesar de ter sido uma sogra terrível, mas era uma mulher forte, lutadora, um exemplo, uma figura inesquecível. Meu ex-cunhado e a esposa, né? Pessoas boníssimas, incríveis, que eu tive a oportunidade de conviver. Eu sinto uma enorme gratidão por todos esses lucros nessa relação, mas e os prejuízos aí? Eu tive altos prejuízos financeiros, profissionais, morais, físicos, espirituais, familiares, né? Emocionais, financeiros. Olha, foram as viagens caríssimas para a Itália, que só eu sei o quanto eu trabalhei para pagar as coisas caras que eu comprava, inclusive, né, para ficar à altura das exigências dele. As despesas da casa, viagens em família, os presentes caríssimos de Natal, as roupas caríssimas para mim e para as crianças, os agrados para ele com tudo isso. Eu gastava tudo o que eu conseguia ganhar e acabei deixando de lado a construção de um patrimônio. Então eu nunca tinha dinheiro guardado, não tinha uma casa, nada. Os prejuízos profissionais foram os canos que eu acabava dando em clientes, tendo que desmarcar horários agendados. Muitas vezes eram clientes de fora que programavam as viagens só para serem atendidas por mim. E aí ou eu desmarcava ou eu atendia sempre com aquela cara destruída, o olho todo inchado de tanto chorar e, né, lacrimejando. Eu tive muitas perdas nessa época. Os prejuízos morais foram as campanhas contra mim, né? Contando uma história totalmente distorcida sobre tudo, prejudicando demais a minha imagem. Eu era muito conhecida na minha cidade e ele acabou manchando em muitos meios a forma positiva como as pessoas me viam. Os prejuízos naquela época, físicos também, foram as doenças que eu acabei tendo, como o mal de Hashimoto, a gastrite nervosa, a úlcera nervosa, a dependência provisória de medicações para depressão e ansiolíticos, né? A explosão de 20 quilos em 2 meses, que deram uma bela judiada no meu corpo. As perdas espirituais foram com relação à minha fé e à minha capacidade de perdoar, de sentir gratidão e de amar verdadeiramente. Eu demorei anos para voltar ao normal. Os prejuízos familiares foram um inferno que ele fazia até com a minha família, envolvendo as pessoas, né, com a sedução dele, para tentar colocar as pessoas contra mim. Fora as campanhas para que as crianças fossem embora para cá morar com ele. Ele atrapalhou bastante a minha relação com as crianças nessa época. Os meus prejuízos emocionais foram enormes, a depressão profunda que eu entrei e que acabou gerando problemas até na relação com os meus filhos, né, com os 4 daí, que aí eu já tinha 4. Além de ter originado doenças que nem cura tem. As culpas que eu acabei acreditando que eu tinha como mãe, como mulher, o sentimento de total inferioridade, já que ele me manipulava no sentido de me diminuir, de me fazer acreditar que eu era um zero à esquerda. Isso alimentou a minha autodesvalorização, a minha falta de amor por mim, que eu já tinha, né? Lógico, senão nem teria me ligado a ele, e o meu autorrespeito.
Todos esses custos, altos custos, poderiam ter sido evitados por mim e eles podem ser evitados por você. De que forma? Estando internamente bem para conseguir administrar a sua própria vida, para conseguir administrar a sua relação, para conseguir se proteger em todos os setores da sua vida. Porque quando a gente está bem, a gente cuida de todos eles, a gente protege todos eles, a gente não deixa que ninguém destrua o que a gente está construindo. E isso vale também para o seu estado emocional. Ninguém tem o direito de estragar os seus avanços, de atrapalhar o seu crescimento pessoal, o seu entendimento sobre você mesma e sobre a sua vida. Por que você vive as relações sem nem perceber tantos prejuízos? Por que você está focada em fazer dar certo, mesmo não se sentindo feliz? O medo de ficar só mantém você paralisada na relação ruim e na autoenganação de que vai melhorar, vai mudar. As suas inseguranças deixam você na zona de conforto, sem coragem de enxergar a realidade e de tomar atitude para ir atrás da felicidade verdadeira. Por que você não toma posse dos ganhos que você tem, mesmo na pior das relações? A gente tende a renegar as coisas boas que a gente conseguiu ter, que a gente conseguiu aprender, se enriquecer nas relações ruins, porque o nosso foco está no sofrimento, é claro. Afinal, o sofrimento foi tão maior do que o bem-estar. Só que tudo que você teve, viveu, aprendeu de bom, pertence a você. Você tem direito sobre essas coisas. Então, abraça e agradeça para que o universo, com a sua gratidão, responda com mais coisas boas nas suas relações futuras. Mas por que você permite que o outro provoque tantas perdas, tanto sofrimento, tanto prejuízo na sua vida? Por carências e ansiedades suas que você tenta resolver pedindo socorro para uma relação que nunca vai suprir, porque essa dor interna aí precisa de cuidados seus com você. Por inseguranças que fazem você se submeter a muito menos do que é para ser para você na sua vida. Por falta de amor por você, que faz com que você não perceba o seu valor e não consiga colocar os seus limites, impor o respeito que você merece, que é direito seu. Por acreditar em coisas erradas sobre você, sobre o amor, sobre os homens, sobre a vida, por pensar de uma forma equivocada, enganada, sobre como escolher uma pessoa, sobre como começar a conduzir um relacionamento, sobre o que cabe e o que não cabe em uma relação. Quando você olha para esses ganhos e essas perdas e compara, você pensa assim, olha, eu preferia não ter tido nada desses ganhos para não ter tantas perdas. Ou seja, você abriria a mão de tudo que ganhou para não ter sofrido tanto, não é? É lógico. E qual é o caminho para evitar viver relações onde os prejuízos são tão maiores do que os lucros? O caminho é mergulhar em você para se conhecer e assim poder cuidar de você, enxergar e destravar as suas travas internas que desviam você de uma vida amorosa boa. Se você estiver bem, equilibrada, livre dessas travas e tendo aprendido o amor próprio, você não tem mais surpresas no preço do amor. É exatamente nisso que o meu curso Destino Felicidade age, na sua transformação interna
para que você passe a ter olhos de lince quando se deparar aí com uma nova pessoa, uma nova história, para que você lute feito uma leoa pelos seus direitos e merecimentos, para que você invista as suas emoções, o seu tempo, os seus recursos de forma a ganhar. Chega de perdas. E eu vou deixar aqui para você uma dica prática. De 1 a 5 coraçõezinhos, pense aí com você e tenta calcular quanto você ganhou e quanto você perdeu em cada uma das suas relações mais importantes, nos setores financeiro, profissional, moral, físico, espiritual, familiar, cultural, emocional. Faça isso, essa reflexão pode dar para você uma boa visão de como você tem se saído nos seus investimentos amorosos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter, mesmo que pouco, ajudado você a enxergar um pouco mais claramente a sua vida amorosa e assim chegar mais perto da sua felicidade verdadeira. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.